O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei, pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje é dia de rezar pelos mortos. E eu gostaria de enfatizar e aprofundar esta verdade na homilia de hoje. É verdade que hoje nós poderíamos tomar outros temas para a reflexão. Nós poderíamos, por exemplo, falar a respeito da necessidade da conversão, porque um dia morreremos e estaremos diante de Deus. Nós poderíamos, como o Evangelho de hoje, ele enfatiza, ele sublinha, ele destaca a ressurreição. Isto é, esta é a nossa esperança. E é por causa da ressurreição que nós devemos nos esforçar, lutar contra as nossas más tendências, para que nós sejamos ressuscitados para a glória. E é por causa desta fé na ressurreição que nós rezamos pelos mortos. Mas eu gostaria de tomar este ponto em particular, rezar pelos mortos, a necessidade de rezar pelos mortos, porque embora pareça algo óbvio, não é assim não. Por quê? Porque criou-se na mentalidade do católico a ideia errônea de que nós vamos com muita facilidade, ou nós vamos, obviamente, após a morte, para o céu. É tão comum, não é verdade? Você vai, por exemplo, a um velório e você vai ouvir: nossa, sofreu tanto durante a vida, foi um período tão doloroso de doença, descansou, né? Que bom, já está no céu, já está com Deus. Quer dizer, um pensamento assim vai dissuadir, vai incentivar a não rezar pelos mortos, porque afinal de contas, se a pessoa já descansou, se a pessoa já está com Deus, se a pessoa já está no céu, eu não vou rezar mais por ela. Eu não rezo por Santa Teresinha. Santa Teresinha está no céu. Eu não rezo por Padre Pio. Padre Pio já está no céu. Eu posso rezar a Santa Teresinha, pedindo a intercessão dela. Eu posso rezar a Padre Pio, pedindo a intercessão dele. Mas eu não rezo por quem já está no céu. Quem já está no céu não precisa das minhas orações. Eu é que preciso das orações de quem está no céu. Mas já entrou na cabeça do católico, então nós precisamos novamente despertar essa realidade tão católica, que pertence à fé católica. Precisamos rezar pelos mortos, e não apenas no dia da morte, ou quiçá no 7º dia. Nós precisamos nos recordar sempre, porque uma falta cometida aqui na terra, mesmo que tenha sido uma falta venial, ela pode levar anos para ser purgada, para ser purificada
após a morte. E mesmo quando nós nos confessamos, obtendo o perdão sacramental e entrando em estado de graça, pode ser que não estejamos preparados para entrar no céu, porque uma coisa é estar em estado de graça, outra coisa é estar plenamente purificado. Entende? Quando você vai ao confessionário e você se confessa, você tem as culpas perdoadas, mas as penas devidas àqueles pecados normalmente continuam em nós. O desregramento continua. Imagine, por exemplo, vamos dar aqui um exemplo. Imagine uma pessoa, um rapaz, que no seu namoro, ele teve contato sexual com a sua namorada. Depois ele se arrepende, ele se converte, ele se confessa, ele recebeu de Deus o perdão por aquela culpa que o levaria ao inferno, mas aquele ato mau que ele fez, de alguma maneira, as consequências daquele ato continuam na vida daquela moça e na vida de outras pessoas a quem aquela moça for ocasião de pecado também. Então percebe que existe como que um efeito dominó, as consequências do meu pecado. Você olhou várias vezes pornografia, você se arrepende, você se confessa, mas você percebe que, como não houve uma contrição perfeita, e saibamos, meus santos, a contrição perfeita nos leva a ter um horror àquele pecado cometido, a se entristecer profundamente por ter entristecido a Deus, ao ponto de você desejar a morte a ofender a Deus novamente, de dizer: eu prefiro a morte, eu prefiro morrer a pecar, a entristecer novamente a Deus, porque eu amo, e Deus não merece ser ofendido dessa maneira. Então eu prefiro a morte, eu prefiro todos os sofrimentos a ofender a Deus novamente. Então aqui é uma contrição perfeita. Mas, meus santos, infelizmente, poucas pessoas têm a experiência de uma contrição perfeita. Imagina, aqui nós estamos com a igreja cheia. Provavelmente ninguém aqui já experimentou uma contrição perfeita. Uma. A igreja inteira. Porque não é algo banal, corriqueiro, cotidiano. É uma graça muito especial que me concede a libertação completa e total, inclusive das penas devidas àquele meu pecado. Então o que é que acontece normalmente? Você está arrependido, mas você percebe que ainda existe um apego no seu coração àquele pecado. Você se confessa, repito, você está arrependido, não perfeitamente arrependido, você está arrependido, você confessa, recebe a absolvição, mas os desregramentos continuam, o apego continua na sua alma, de modo que você vai precisar purgar, purificar com amor, amando a Deus, neste mundo ou no purgatório. Então as consequências dos pecados continuam em nós, diz o livro do Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 27, nada de impuro entrará no reino dos céus, nada de impuro. Ora, uma pessoa em estado de graça, ela ainda tem essas impurezas, esse apego, essas imperfeições na sua alma,
que necessitam de ser reorientadas, purificadas. Então, não façamos isso. Não, quando nós formos a um velório e formos consolar os familiares, né, consolemos, dizendo, rezemos por ele, para que o quanto antes possa entrar na glória do céu. Temos confiança de que ele está salvo, mas que necessita da nossa oração. Porque, é claro, quem está no purgatório está salvo. A única porta do purgatório conduz ao céu. Mas pode ser que aquela pessoa passe anos, décadas, séculos no purgatório se purificando. Porque qual é também o nosso problema? Nós vulgarizamos os nossos pecados. Meus santos, os nossos pecados custaram o sangue de Deus. Os nossos pecados custaram a morte de Deus. Ou, deixa eu dizer de uma maneira mais incisiva e adequada, os meus pecados custaram a morte de Deus. Os meus pecados custaram o sangue de Deus, porque se só eu neste mundo tivesse pecado, só por mim ele teria morrido. Que a gente às vezes dilui o sacrifício de Cristo na multidão de pecados da humanidade, quando só pelos meus pecados ele teria morrido, teria sofrido, teria derramado o seu sangue. Então, os meus pecados são algo muito grave. Nós percebemos a gravidade da doença pela, digamos, pela grandeza, pela seriedade do tratamento e dos remédios que me são prescritos. Digamos, eu vou ao médico, eu estou com uma dor na perna e sentindo algum mal-estar, e aí o médico me manda fazer alguns exames, eu chego, ele olha e diz, olha, vamos marcar então umas sessões de quimioterapia, umas sessões também de radioterapia. Eu paro e digo, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Se o remédio é esse, a doença é grave. Se para curar este problema, que eu estava achando que era apenas uma dorzinha na perna, ele está marcando quimioterapia e radioterapia e imunoterapia, a doença é muito grave. Para os meus pecados, o remédio foi a morte do Filho de Deus, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, de nosso Senhor Jesus Cristo. Então os nossos pecados são gravíssimos, é porque nós somos muito superficiais, e aí nós banalizamos aquilo que é muito sério. Pois bem, então, quando formos a um velório, tenhamos caridade. Não é caridade para o defunto você dizer, nossa, já está em Deus, porque as pessoas vão se esquecer dele, que afinal de contas, se ele está em Deus, eu não preciso por ele mais rezar. Padre Pio tinha um filho espiritual, Padre Vítor, e esse padre, muito virtuoso, conhecido e amado por muitos, tinha sido também aluno de Padre Pio, se dedicava generosamente à sua paróquia, era muito virtuoso, e ele morreu no dia 29 de janeiro de 1958, e a sua irmã chorava muito a morte do seu irmão. E um dia, alguns dias depois da morte do seu irmão padre virtuoso, do seu irmão padre amado por muitos pela sua virtude, ela foi e perguntou, porque sabia que Padre Pio tinha o dom de saber o destino final das pessoas. E ela perguntou, Padre Pio, ele foi salvo? E Padre Pio responde, ele foi salvo,
mas rezemos por ele. Isto é, ele foi salvo, mas ele está no purgatório. Precisamos rezar por ele. Aquele padre piedoso, aquele padre virtuoso. Pois bem, ele morreu no dia 29 de janeiro. No dia 29 de julho, 6 meses depois, que era aniversário deste padre, a irmã, lacrimosa, chorosa, foi se confessar com o Padre Pio e perguntou: Padre Pio, ele já está no céu? E Padre Pio responde: minha filha, nós, os sacerdotes, temos muitas responsabilidades diante de Deus, e quando comparecemos diante dele, é com medo e temor. Por isso, rezemos. Isto é, a responsabilidade de um sacerdote é muito grande. Então, vamos rezar. Ele ainda está no purgatório. E a irmã continuou rezando. 5 meses depois, no dia 28 de dezembro, lá vai novamente a irmã, chorando, se confessar, e depois da confissão, pergunta: Padre Pio, o meu irmão já está no céu? E Padre Pio responde: sim, ele está no paraíso. 11 meses depois. Isso, um sacerdote piedoso, isso, um sacerdote virtuoso. Mas existem pessoas que, repito, passam anos, décadas, séculos, ou até mesmo milênios no purgatório, na sua purificação, porque, embora tenha morrido em estado de graça, morreu com muitas imperfeições. Então, meus irmãos, hoje é dia de rezar pelos mortos, hoje é dia de rezar pelas almas do purgatório, hoje é dia de nós rezarmos pelas almas salvas. Entenda, nós não vamos rezar pela salvação das almas. Quem foi para o inferno se perdeu, mas nós estamos rezando por aquelas que estão no purgatório neste processo de purificação. Então, tomemos, né, este hábito salutar, tornemo-nos amigos das almas do purgatório. Imagine você ajudar um santo a entrar no céu. Sim, porque as almas, uma alma que entra no céu, ela é santa. Nada de impuro entra no reino dos céus. Então, uma vez aquela alma entrando no céu, ela entra santa, e você terá um santo que terá uma dívida com você e que vai rezar por você, para que você também possa estar com Deus como ela está. Um dia Santa Brígida, Santa Gertrudes, rezando, Nosso Senhor apareceu a ela e disse: minha filha, eu fico tão feliz quando uma alma entra no céu graças à sua oração. É como se eu fosse liberto de uma prisão. Minha filha, eu fico tão feliz quando uma alma entra no céu graças à sua oração. É como se eu tivesse saído da prisão. Meus irmãos, isso todos nós podemos alcançar, desde que nós tenhamos o hábito de frequentemente participarmos da Santa Missa e rezarmos pelas almas do purgatório. Rezando o seu terço, oferecer também pelas almas do purgatório. Quando fizermos alguma penitência, oferecermos também pelas almas do purgatório. Quando fizermos algo bom, um ato de caridade, ofereçamos também pelas almas do purgatório. E se você puder nominar alguns familiares, ou alguns amigos, ou alguns padres por quem você reza, que já partiram, você vai ali dizer o nome de cada um. Você vai citar. Mas padre, e se ele já estiver no céu? A sua oração não será perdida, será destinada
a uma outra alma que dela necessite. E você e nós, Paróquia Cristo Rei, seremos uma paróquia amiga das almas do purgatório, e as almas do purgatório serão amigas da Paróquia Cristo Rei e rezarão pela Paróquia Cristo Rei, pelos paroquianos da Paróquia Cristo Rei, pelos padres da Paróquia Cristo Rei. Por quê? Porque os padres da Paróquia Cristo Rei incentivam a oração, a piedade oferecida em sufrágio pelas almas do purgatório. É um hábito, é uma prática católica, uma prática que esteve presente desde o início da igreja e que já era presente, por exemplo, entre os judeus. Nós ouvimos aqui na primeira leitura Judas Macabeu promovendo uma coleta para ser oferecida por aqueles soldados que estavam numa batalha santa, que estavam fazendo algo bom, algo agradável a Deus, mas pelo amor ao dinheiro eles acabaram pegando uns ídolos de ouro, não por idolatria, não era por idolatria, eles iam derreter aqueles ídolos, eles queriam o ouro, mas Deus tinha dito que tudo deveria ser lançado ao interdito, nada deveria ser tomado posse, tudo deveria ser destruído, mas pelo amor ao dinheiro eles acabaram pegando. E diz então Judas Macabeu, confiando na misericórdia de Deus e vendo que eles estavam fazendo algo bom, vamos fazer uma coleta e enviar para Jerusalém como sufrágio por esses soldados que morreram em combate numa batalha santa. Então é algo nosso. Se você ouvir alguém desdizendo, falando mal, ou dizendo que purgatório não existe, ignore. Ah, mas não está na Bíblia purgatório. A palavra não está, mas a realidade está. E lembremos-nos que nós cristãos católicos, nós nos movemos por um tripé, pela palavra de Deus escrita, pela palavra de Deus oral, transmitida de geração em geração, que nós chamamos de tradição, e pelo magistério da igreja, que interpreta esta mesma palavra. Nós, graças a Deus, não somos protestantes com a sola escritura, que temos apenas a escritura como conteúdo da nossa fé e entregues a nós mesmos e às nossas criatividades na interpretação desta mesma escritura. Nós interpretamos a escritura ad lumen fidei in medio ecclesiae, à luz da fé na igreja, segundo o magistério da igreja. Nós não estamos entregues a nós mesmos. Então, hoje, mas não apenas hoje, sempre é tempo, é dia de rezar pelas almas do purgatório, pelos nossos parentes, amigos e conhecidos falecidos. E neste período do mês de novembro, especificamente do dia 1º, ontem, até o dia 8, a igreja concede indulgência plenária para as almas do purgatório. Mas padre, mas o que é a indulgência plenária? Lembra que eu falei que quando você se confessa todo o pecado, ele tem a culpa que me leva para o inferno. Então, quando eu me confesso, eu tenho a culpa perdoada. Mas eu tenho as penas que precisam ser purgadas, os desregramentos que ficaram na minha alma e que eu não purguei, deles eu não me purifiquei nesta vida. Então, terei que deles me purificar no purgatório, para que eu possa de verdade amar a Deus, para que eu possa entrar no céu, já que nada de impuro entrará no reino dos céus. Então, a indulgência, ela vem e sana, porque a indulgência, ela representa um ato de amor. Alguém amou por mim e me oferece aquele ato de amor que me purifica daqueles meus desregramentos. Então,
é este ato de amor. E em que consiste então a indulgência? Este ato de amor que nós iremos oferecer pelas almas do purgatório. Então, neste período de finados, a indulgência consiste no seguinte: alcançar esta indulgência é necessário de que maneira? Nós iremos nos confessar. Ora, se você estiver em estado de graça, você pode se confessar até o dia 8. Você pode escolher o dia mais adequado, a confissão pode ser uma. Você está em estado de graça. Se você está em estado de graça, você pode comungar. Então a confissão pode ser apenas uma. Se você estiver em pecado mortal, você precisa primeiro se confessar para depois fazer as outras obras. Mas se você já estiver em estado de graça, você vai escolher o dia que ficar mais adequado para você se confessar. Então, uma confissão sacramental. 8 comunhões, no caso, se você começou ontem, né? Se você começar hoje, então você ainda tem 7 indulgências para alcançar. Dia 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 7 indulgências para alcançar, para aplicar para 7 almas do purgatório, para 7 pessoas em particular. E se você não souber a quem aplicar, entrega a Nossa Senhora, que ela melhor do que você aplicará. Então, a confissão sacramental, as comunhões, as 7 em cada dia, 7 momentos de oração pelas intenções do Santo Padre, que pode ser, por exemplo, um Pai Nosso e uma Ave Maria. Você reza, né? Por exemplo, hoje então você comunga, você reza pelas intenções do Santo Padre, e hoje é o único dia que é exceção, você não precisa ir ao cemitério. Você pode alcançar esta indulgência na própria igreja, rezando aqui pelas almas, que pode ser um Pai Nosso e um credo. Mas e amanhã? Amanhã você comunga, você reza pelas intenções do Santo Padre e o Papa Francisco, um Pai Nosso e uma Ave Maria, e você vai ao cemitério e lá você reza pelos mortos. Padre, precisa ser o cemitério onde a pessoa por quem eu vou rezar está enterrada? Não, é um cemitério. Padre, e se o cemitério estiver fechado? Você reza à porta do cemitério, não tem problema. Mas padre, por que precisa ir ao cemitério? Porque em todos esses atos deve haver amor no seu coração. Então você sai da sua casa, você faz esse pequeno sacrifício em prol das almas do purgatório, de ir a um cemitério e lá rezar. É um pequeno sacrifício, mas que deve ser feito com muito amor. E Deus então oferece à igreja, que tem o poder das chaves, que toma este ato que eu fiz e aplica em benefício das almas do purgatório. Agora, é bom salientar, deixar bem claro, se você está em pecado mortal, você precisa primeiro se confessar, porque você não pode receber a Eucaristia em pecado mortal. Mas, meus irmãos, alcancemos, a partir de hoje, no caso, as 7 indulgências. Não sejamos mesquinhos, não sejamos maus. Ah, padre, 7 indulgências, eu vou ter que receber 7 vezes a comunhão, eu não posso fazer tudo em um dia. Não, em cada dia, uma indulgência apenas, e uma indulgência para uma alma. Ah, padre, mas então eu vou fazer só 2 dias. Mas, meu santo, que falta de generosidade, que falta de amor. Imagine, você passa por alguém que está sofrendo dores atrozes. Você pode dar a ela um remédio para que ela se alivie, e você, eu vou nada procurar o remédio aqui na minha bolsa, eu vou nada parar, procurar o remédio e dar àquele doente, que ele fique sofrendo, não sou eu. Eu sei que dizendo assim é horrível, mas na prática é isso. Você pode alcançar 7 indulgências, mas porque você não quer o incômodo de você ir 7 vezes ao cemitério, de você receber a comunhão. Que incômodo, né? Crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Que incômodo receber a comunhão, que é uma glória.
que é uma graça de você rezar pelas intenções do Santo Padre. Quer dizer, são pequenos sacrifícios, mas quando o seu coração é tacanho, quando o seu coração é apertado, qualquer sacrifício é grande demais. Mas se fosse você no fogo, queimando, você iria querer que outros fizessem isso por você. Ah, padre, mas o purgatório é fogo? É muito mais do que isso. Queima muito mais do que o fogo material. É infinitamente mais doloroso do que se meu corpo estivesse em chamas. E esta imagem, esta experiência que nós temos do fogo material é apenas uma imagem longínqua e tênue do sofrimento de uma alma no purgatório. Sejamos generosos, tornemo-nos amigos das almas do purgatório, porque as almas do purgatório se tornarão nossas amigas e rezarão por nós, para que um dia, no céu também com elas, nós estejamos. Vamos lá, nós ainda temos 7 indulgências, vamos nos preparar. E se você ainda precisa se confessar, hoje nós não temos confissão, mas amanhã nós teremos, os padres estão espalhados pelas comunidades celebrando, mas amanhã teremos, você venha se confessar ou procure em outro lugar para se confessar, para que você possa alcançar essas indulgências, o máximo, o maior número possível, para crescer também cada vez mais em caridade. Hoje é dia de rezar pelas almas do purgatório. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.